Olá, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais um vídeo do nosso canal. Como a gente tinha prometido no vídeo passado, hoje nós vamos trazer curiosidades sobre o pelotão de bandeira. A história das bandeiras, curiosidades sobre a Ordem Unida. Então espero que vocês gostem. Vou pedir desde já que vocês curtam o nosso canal e compartilhem com os amigos. Eu vou começar pela história das bandeiras. As bandeiras elas têm origem nas insígnias, que geralmente eram figuras recortadas em metal, em madeira. Ou também pintadas em escudos que representavam o poder da antiguidade. Depois disso, foram representados por tecidos pintados. Na antiguidade, na Idade Média, mais precisamente nos romanos, os exércitos carregavam vexulo, para não se confundirem uns com os outros para identificar o batalhão, né? Para evitar a morte de centenas de soldados de grupos aliados. O vexulo do latim, do vexillum, era um objeto em forma de bandeira usado pelos romanos como estandarte, que eram, a gente vê nos filmes hoje em dia, né? Era um bastão enorme bem com comprido, uma bandeira, né, bem no alto para identificar as tropas, né? A principal diferença do vexulo para a bandeira atual é que o tecido é hasteado verticalmente a partir da ponta horizontal. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa bandeira, né? A nossa bandeira ela foi instituída em 19 de novembro de 1889, pelo decreto de número 4. Ela foi instituída após a proclamação da República e foi inspirada na antiga bandeira do Império. E a esfera azul celeste e a divisa com a inscrição Ordem e Progresso está no lugar da onde era a coroa imperial. Originalmente, as cores da nossa bandeira, né, como a gente conhece, verde, amarelo, azul e branco, elas representavam as cores das casas da família de Dom Pedro I. Ao longo dos anos, as pessoas foram associando as cores com outras coisas, como por exemplo o verde em relação às matas. Falando um pouquinho sobre lei, né, a gente tem que lembrar que a bandeira nacional ela é um símbolo e ela é inalterável, né? A gente não pode mexer nela, não. Ou seja, quando a gente vê muitas vezes nas bandas, né, que a gente tem todo aquele glamour, né, dos uniformes, de detalhes, as bandeiras elas não podem possuir nenhum detalhe diferente, né, do padrão, digamos assim, não pode ter nenhum brilho a mais, nem franja, nem, né, aplicação de lantejoulas, não pode ter nada disso, né, isso é lei, então nisso não se mexe. Então, em 10 de novembro de 1822, foi realizada na Capela Imperial uma cerimônia de entrega da primeira bandeira nacional ao batalhão. O imperador Dom Pedro I recebe do bispo capelão Dom José Caetano da Silva Coutinho e logo em seguida, né, ele passa ao ministro da Guerra, que após isso repassa a bandeira para o jovem tenente, chamado de Luiz Alves de Lima e Silva, futuro Duque de Caxias, né, tornando ele o primeiro porta-bandeiras da unidade, né? Então ele foi o primeiro porta-bandeiras. Então, trazendo para vocês um pouquinho da parte da Ordem Unida, a gente tem que voltar lá no início dos tempos, quando o homem se preparava para o combate ainda, né? Ele se preparava de forma mais rústicas, com formação iniciante, então fazia lá suas lanças para estar fazendo esses combates. Já estava presente ali a parte da Ordem Unida, né? Com o tempo foi sendo padronizada, foi ganhando forma de combate, né? Os movimentos foram sendo melhorados e foi ganhando a disciplina, que é uma das características bem importantes da Ordem Unida. Um nome bem importante sobre a Ordem Unida é Frederico II, rei da Prússia. Ele governava no século XVIII. Ele dava grande importância à Ordem Unida e determinava que diariamente os seus súditos executassem movimentos a pé firme e em marcha com a finalidade de desenvolver principalmente a disciplina e o espírito de corpo, né? Frederico dizia
que a prosperidade de um estado tem por base a disciplina dos seus exércitos. Então ele foi assim o primeiro que mandou que seus súditos fizessem uma formação e treinassem, trabalhassem a firmeza, a energia dos movimentos, dos passos, né? Ele foi o que deu início aos trabalhos. Ele foi a pessoa que concretizou, né? Então a Ordem Unida, assim, deu esse nome, digamos assim, para essa movimentação, para esse alinhamento, essas formações, né? E isso no século, a gente tá falando do século XVIII, mas se a gente for ver na história, né, for puxar a história, você vê que os espartanos, os romanos, né, eles já trabalhavam de certa forma a Ordem Unida, porque eles trabalhavam com unidades, com pelotões, e eles trabalhavam isso justamente para a hora do combate, para hora eles faziam a Ordem Unida sem usar esse nome, né? Sem saber que era esse nome. Posteriormente seria. Mas vem de muito antigo. Então, assim, foi Frederico II que no século XVIII realmente assim, agora vocês vão trabalhar isso, né? Mas isso já vem de muito tempo antes. Então, assim, o exército brasileiro, né, historicamente, ele teve seus primeiros movimentos de Ordem Unidas herdados do exército português. Sofreu também uma grande influência da parte germânica, né, antes da Primeira Guerra Mundial, e francesa no início dos anos 20, né? Então, como que eles tiveram essa influência, né? Foi por conta de militares desses países estarem em missão no Brasil. Então, daí eles tiveram uma grande influência. Então, falando um pouquinho sobre o pelotão, né? A palavra pelotão, ela deriva do francês peloton, né? Significado de pelota ou pequena bola, né? Que no século XVII se referia a um pequeno destacamento de soldados. É por isso, né, que a gente vê nas bandas, o pelotão de bandeiras, ele não dá risada, né? O pelotão de bandeiras, ele não pode se mexer, ele tem que ser firme, ele tem que ser... O pessoal aí da linha de frente, né? O pelotão de bandeiras, que se sente, assim, um pouco não tão importante dentro da banda, vocês acho que são a parte mais importante. Até mesmo, né, a gente... sabe, ali, sem o pelotão de bandeiras não entra, né? Ou você tem um pelotão de bandeiras, ou você não compete, é simples, né? Espero ter trazido um pouquinho ali de conhecimento para vocês, um pouquinho da curiosidade, da história. Espero que vocês tenham gostado. Mandem suas perguntas, mandem sugestões para nossos próximos vídeos. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.